Então, assim... E qual o problema? Não entendi qual o problema. Qual o problema? Não, repete a pergunta. Não, eu quero saber o seguinte, né? O que vocês imaginam que ia acontecer em relação à questão da liberdade de expressão, que vocês dizem defender, se isso tivesse sido bem sucedido, né? Se o seu pai Mas tivesse... eu tô tentando entender de onde você tirou essa pergunta. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Eduardo, vou aproveitar essa tua fala sobre a possível, né, por faltas, você perder o cargo, se você tem alguma pretensão do ano que vem como candidato à presidência do Brasil, se isso passa pela tua cabeça. Muitos jornais falam nisso aqui, né? Se esse seu movimento nos Estados Unidos não seria parte dessa movimentação para a presidência. Eu aceitaria esse desafio se eu tivesse o apoio do meu pai. No entanto, não dá para a gente falar nisso agora. A gente tem que resolver antes essa crise institucional, porque se eu retornar para o Brasil, eu vou ser preso. Eu não vou forçar a minha esposa, minhas filhas a irem me visitar na cadeia, sendo que o marido e o pai delas, né, não é nenhum bandido. Eu não sou um criminoso. Eu só estou querendo o que é melhor para o meu país. Eu só estou exercendo uma atividade normal de parlamentar, como o próprio Procurador-Geral da República reconheceu e fundamentou, né, em março desse ano. E o Alexandre de Moraes acatou o parecer dele, arquivando o meu caso. Eu não quero um país onde, a depender do que você fale, no dia seguinte uma Suprema Corte vai abrir um processo contra você. Eu não quero um país onde colocam senhoras de mais de 70 anos de idade na cadeia, dando para elas tratamento de terrorista e falando que elas têm perigo de fugir do país, por isso merecem ir para a cadeia, impedindo elas de fazer pilates ou fazer ali atividades visando o bem-estar delas. Eu não posso achar que isso daí é algo normal, e eu estou disposto a me sacrificar. Eu não estou visando conforto, não, né? Até porque, se for visar o meu conforto, a vida de deputado é a melhor coisa que tem. Eu poderia perfeitamente acertar os ponteiros com o Alexandre de Moraes, fazer vista grossa para todas essas ilegalidades, essas violações de direitos humanos e continuar recebendo o meu excelente salário de deputado federal. Mas eu estou disposto a sacrificar isso. Eu fiz uma mala de 7 dias para passar o carnaval e não voltei mais para casa. A minha família, graças a Deus, me apoia aqui e a gente está segurando uma barra, né? É claro, tem toda a qualidade de vida norte-americana? Tem. Aqui eu não me preocupo com assalto. Né? Aqui eu não tenho risco de ir na padaria e tomar uma bala na cabeça porque alguém quer pegar o meu celular. Eduardo, como está a sua situação aí? Você tem residência garantida? Vai conseguir alguma coisa nesse sentido? Até quando você pode ficar aí? Vilela, eu não faço esse tipo de comentário porque eu sei do que os nossos inimigos são capazes. Né? Eu vi o Dr. Vitor Sorrentino, que fez uma piada, botou no stories dele no Instagram, né? Mas fez uma piada com uma vendedora de uma loja lá no Egito, e a militância da esquerda caiu de pau nele a ponto dele ser preso no Egito, e graças a Deus, né, a uma ligação que ele fez, ele conseguiu se safar da cadeia, porque senão ficaria por lá esquecido durante muito tempo. Então esse é o nosso inimigo, essas são as pessoas que a gente está combatendo. Então não posso falar aqui o que eu estou fazendo com relação ao meu status migratório, porque eu sei que no momento seguinte eles vão fazer de tudo para me atrapalhar. O senhor está vivendo, o senhor tá vivendo de salário aí, deputado? De classe média, uma vida de pessoa de classe média normal aqui nos Estados Unidos, nenhum luxo, mas, né, aos olhos de muitos brasileiros, o simples fato de você conseguir ir para uma padaria sem se preocupar, né, com seu celular e etc, isso daí já é motivo para muita coisa. O senhor vive de salário de deputado aí, deputado? É o seu salário de deputado que banca... Não, desde que eu anunciei, desde março deste ano, tá? A matéria do Globo falou que em março desse ano eu recebi salário, porque foi o meu último salário, né? Desde março desse ano, quando eu entrei com a licença, eu não recebo mais salário. Perfeito. O senhor deixei claro no tweet, se não me engano, hoje ou ontem. Como é uma informação pública... Só rápido, Paulo, só para terminar. Como é uma informação pública, só para confirmar isso, o senhor está vivendo dos 2 milhões de reais que seu pai mandou para você, essa informação está confirmada, ele mandou isso de fato, porque ele chegou a declarar isso. Se o senhor puder falar... Não responde coisa da tua vida privada, eu não. Entendo... Como é que você está vivendo, como é que você não está vivendo. Você não está recebendo dinheiro público, não tem que responder nada da tua vida privada. Eu não pergunto pro Demori como é que ele está vivendo, pô. Eu não sou deputado, né, Paulo? Eduardo agora ele é um deputado licenciado, ele não tem que ficar respondendo a jornalista como é que ele está vivendo, como é que ele não está vivendo. Tá usando dinheiro público? Você quer responder, Eduardo? Vida que segue. Você quer responder, Eduardo? Demorei, qualquer coisa que eu responda pode ter implicação no Brasil. Mais Perfeito, uma prova tá que a gente não está vivendo num país... Você quer uma cópia? Você quer um exemplo? Perfeito, olha a canalice que eu tô vendo aqui. Eu quero ler uma canalice aqui no ar.
Estadão acabou de publicar essa reportagem. Eu faço questão de desmentir fake news no ar. O Estadão acaba de publicar uma notícia dizendo assim: Eduardo Bolsonaro diz que o governo Trump mostrou a ele sanções antes de anúncio e apoia tarifaço. A gente discutiu aqui no ar o oposto desse negócio. O Demori perguntou 10 vezes e a gente falou, não, nós sabemos as opções, porque são as opções que os americanos sempre têm. E os caras dizem, não, mostrou Eduardo Bolsonaro sanções e tarifa. Isso é uma canalice. Um jornalista aqui chamado Pedro Augusto Figueiredo, eu, por exemplo, não defendo o fechamento do Estadão pelo Estado, mas eu defendo que um jornal que emprega um sujeito que está disposto a fazer uma matéria clickbait falsa dessa, tem que ser jogado para fora. Então, quando você pergunta, por isso que a resposta, quando você pergunta sobre como é que o deputado Eduardo Bolsonaro está sustentando, ele não pode responder, eu não deve te responder, porque as coisas são descontextualizadas, porque existe porcaria igual esse veículo aqui, que já está à beira de fechar, graças a Deus o Estadão está quase fechando as portas, tem que viver negociando dívida, trocando favor com gente de banco para conseguir continuar no ar, mas é por causa disso, porque faz essa porcaria de jornalismo. Eduardo, eu queria fazer uma pergunta prática, é uma dúvida mesmo que eu tenho. Agora que a licença terminou e você, na verdade, teria que reassumir o seu mandato, você volta a receber o seu salário até que a situação seja concluída, ou seja, ou perca o mandato por faltas ou renuncie? É uma dúvida mesmo. Olha, realmente... Eu não sei não, Diogo, mas eu vou ser bem sincero com você. Porque a rigor a licença acabou. Democraticamente, eu tô com as contas todas bloqueadas. Alexandre de Moraes aqui, enquanto a gente estava entrando aqui no programa, ele estava bloqueando as minhas contas. Então não se preocupe que o dinheiro do seu suado imposto só vai para a lua de mel do Lula e da Janja nos hotéis mais caros do mundo ou para abastecer avião da FAB para trazer corrupta do Peru para o Brasil. Isso daí não é mais uma preocupação do povo brasileiro. Agora, nós parlamentares, nós somos reféns dos nossos eleitores. Se você perguntar para os meus eleitores, eles pagariam até o dobro do meu salário, eu tenho certeza disso. Vamos para a pergunta do chat, Eduardo e Paulo. Por favor, Léo. Vamos lá. O Pablo Mafra pergunta aqui, ó. Gostaria de fazer uma pergunta para o Eduardo a respeito do impeachment do Alexandre de Moraes. A oposição do Senado se pronunciou em apoio. A questão é, se ele for mesmo, não será o Lula quem indicará o sucessor? Temos meio de impedir isso? Sim, correto. Mas eu não posso ficar agindo na expectativa de quem que o Lula possa nomear. Né? E vale lembrar, né? O Alexandre de Moraes ele foi nomeado pelo Temer, não foi nem nomeado pelo Lula. Agora, se uma coisa está errada, a gente tem que tirar. E a gente tem uma Constituição exatamente para isso, né? Para você seguir esse passo a passo quando esse tipo de coisa acontece. E a Constituição, eu posso até não gostar dela, mas é aquilo que está regendo a nossa vida em sociedade. Quem não gostou, utilize dos instrumentos legais para alterar o sistema. Vote em parlamentares para mudar essa lei e assim é que a banda toca. Né? E essa pergunta é boa, porque é uma pergunta que as pessoas fazem com frequência. E é importante que as pessoas entendam o que é o conceito de accountability. O que é o conceito de accountability? É você saber que se você fizer algo errado, vai haver as consequências para esse algo errado que você fez. A responsabilização talvez seja a melhor tradução. Se o Alexandre de Moraes for responsabilizado, é muito provável que os próximos ministros do STF que forem colocados, até mesmo os colocados pelo Lula, eu não tenho nenhum problema com o Lula nomear seus ministros. Fala pessoal! Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Eles entendam que há um limite que não pode ser ultrapassado. Antigamente tinha uma frase que era quase que um slogan aqui dos Estados Unidos, foi um slogan de uma campanha publicitária, que era assim: o crime não compensa. E todo mundo instintivamente sabe que se você tiver um criminoso que vai cometendo uma série de crimes e ele não sofre as consequências, mais criminosos vão aparecer, cada vez mais atrevidos. Agora, se você tem uma sociedade onde você tem a certeza de que se você fizer algo de errado, você vai sofrer as consequências, a sociedade tem a criminalidade baixa. Isso explica muito o que a gente está vivendo no Brasil. Então precisa haver consequência para o traficante que bota a pessoa no micro-ondas no Rio de Janeiro e para o gangster que está no Supremo Tribunal Federal, que deu um golpe de Estado no país e tomou a liberdade dos cidadãos. Ele também precisa sofrer as consequências. Então é nisso que a gente está trabalhando, para que haja accountability para o Alexandre de Moraes, que foi, dentre todos, e há muitos cúmplices nessa história, que pelo menos ele sirva de exemplo. O crime não compensa, nem para ministro do Supremo Tribunal Federal. Léo?
Vamos lá. Muitas das perguntas já foram comentadas aqui, tá? Mas eu tenho mais uma aqui, ó. O Wellington Ramos que pergunta: por que o Bolsonaro, no final do governo dele, nomearia o general Júlio César de Arruda para o comando do Exército, indicado pelo governo Lula, se a intenção do ex-presidente era o tal golpe de Estado? Deu para entender a colocação? Não. Tá sendo irônico. Acho que essa daí é pro Demori. Ou pro Diogo, na verdade. Porque na verdade ele tá dizendo Ele tá falando o seguinte: que tipo de ditador vai querer dar um golpe, nomeando como chefe das Forças Armadas o indicado por aquele que ele quer dar o golpe? Né? Então ele tá falando, na verdade, é que, obviamente, Bolsonaro não queria dar um golpe. Porque quem quer dar o golpe, se ele quisesse dar o golpe, ele não nomearia os indicados do Lula para serem os chefes das Forças Armadas. É mais um argumento que ele tá colocando, tá apresentando. Quer comentar alguma coisa? Eu queria, talvez, fazer um comentário, uma pergunta, na verdade, puxando esse assunto, Eduardo. Porque o seu pai usa muito a expressão estar dentro das 4 linhas da Constituição, atuar dentro das 4 linhas, e que todas as conversas que ocorreram entre a eleição de Lula e o final do ano, né, de 2022, na verdade eram conversas para ver o que era possível ser feito dentro das 4 linhas. Né? Eu queria que você explicasse exatamente o que isso quer dizer, né? E puxando pela questão da liberdade de expressão, como que você imagina que um estado de sítio, ou um estado de defesa, ou qualquer medida dentro das 4 linhas, entre aspas, que fosse adotada, não resultaria também, né, numa restrição à liberdade de expressão com quem não concordasse com essas medidas? Mas calma aí, Gil, tá ocorrendo aqui um conflito, né, de teoria jurídica, porque é o seguinte, tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio são mecanismos constitucionais. Não dependem exclusivamente do presidente. Né? Você tem que convocar o Conselho da República, e aí são vários integrantes, tá? Inclusive presidente do Senado, presidente da Câmara, né, ministros de Estado. Depois de apresentar uma proposta, mandar para o Congresso Nacional, que num quórum qualificado, ou seja, muito mais difícil do que as votações de lei ordinária, para aprovação e a permissão que o presidente possa, então, baixar aquele decreto. Então isso tudo é um processo rigorosíssimo. Né? O que o Bolsonaro fez, na verdade, né, ele pagou missão para os seus assessores, pessoas de entorno dele, para verem o que vocês encontraram de solução, porque está ocorrendo um momento turbulento aqui no país. As pessoas voltaram, cada uma falou do seu ponto de vista, Bolsonaro não acatou nenhum deles e deu conta de fazer a transição. Foi simples, foi isso aí que aconteceu. Agora, não tem nada de extraordinário disso. Eu tenho uma dúvida. Não, eu queria só pedir a complementação do Eduardo sobre o que aconteceria, né, se essas medidas que foram cogitadas... Sim, pode falar então, Eu te pergunto, o que você acha que aconteceria em estado de... Não, eu não estou sendo entrevistado, Paulo. Não, eu não estou sendo entrevistado. Não, eu Mas fiz você a fez pergunta. uma pergunta sobre o estado de sítio. Você sabe o que diz a Constituição sobre liberdade de expressão em caso de estado de sítio e estado de defesa? Há várias limitações que são impostas, né? Quando Quais? existe... Não, Paulo, eu fiz a pergunta para vocês. Eu fiz Mas a você não pergunta. sabe, eu né? não sou entrevistado. Não, eu não sou entrevistado. Eu quero saber o que aconteceria com a liberdade de expressão se alguma das medidas cogitadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro fossem impostas naquele momento. É isso que eu quero saber. Mas por que geraria um problema de liberdade de expressão? Você está dizendo que há várias restrições. Eu fiz a pergunta para vocês, Paulo. Eu conheço sua estratégia de jogar pro lado de lá. Eu tô fazendo a pergunta. Se vocês dizem que não tem, não tem. Honesta? Então, se vocês dizem que não tem nenhuma... Na Constituição Federal... Eu quero saber o seguinte, se Lula se Lula não fosse empossado depois de vencer as eleições, né, porque essa, obviamente, era a intenção, né, o Bolsonaro considerava que havia sido roubado nas eleições, correto? Está correto isso? Essa é a opinião de vocês e do Bolsonaro, correto? A minha opinião é que uma eleição onde você não pode criticar o Lula, onde você não pode fazer transmissão ao vivo a partir da sua casa, onde você não pode exibir imagens das maiores manifestações de rua, né, que ocorreram no 7 de setembro em favor de um político, você acha que isso é uma eleição normal? Ok, Na minha opinião, se é que a gente ainda tem opinião no Brasil, sim, foi muito roubada. E eu não tô nem falando das maquininhas ainda. Perfeito. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro cogitou ver quais eram as opções que haviam, né, para que Lula não fosse empossado. Mas você está inferindo que ele queria ver isso daí porque ele não gostou do resultado eleitoral. Eu estou falando que existia um momento turbulento no país, e tanto é verdade que ocorreu até o 8 de janeiro.
quando o Bolsonaro nem mais presidente era. Não, as reuniões todas giram em torno das fraudes nas urnas, com o argentino Serimedo, as reuniões com o comandante da Marinha, com o comandante da Aeronáutica, com o Frei Gomes, tudo gira, mas tudo bem, as reuniões, Eduardo, desculpa, as reuniões para se saber o que se poderia fazer, entre aspas, dentro das quatro linhas, giram em torno da suposta fraude nas eleições. Isso é bem claro nas conversas todas. Então, assim... E qual o problema? Não entendi qual o problema. Qual o problema? Não, repete a pergunta. Não, eu quero saber o seguinte, né? O que vocês imaginam que ia acontecer em relação à questão da liberdade de expressão, que vocês dizem defender, se isso tivesse sido bem sucedido, né? Se o seu pai Mas tivesse... eu tô tentando entender de onde você tirou essa pergunta, porque eu perguntei a você por que você acha que estado de sítio ou estado de defesa trariam qualquer restrição à liberdade de expressão. A pergunta, Paulo, se deve ao fato de que a população brasileira foi às urnas, votou e saiu um resultado que era o resultado de que o vencedor era Lula, certo? Se isso fosse de alguma forma revertido naquele momento por essas medidas que, obviamente, vocês dizem que não aconteceram, né? Que não foram discutidas, essas que o Demore acabou de citar. Eu não disse que não foram discutidas, não. Ok. Então foram discutidas. Quais medidas foram discutidas, Paulo? Você acabou de listar duas, estado de sítio e estado de defesa. As duas foram discutidas. Inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro citou isso em entrevistas. Né? Intervenção no TSE, sequestro de comunicação de ministros do TSE, tudo isso. A Dilma Rousseff. Não, peraí. Vamos organizar a pelota aqui. Tudo isso. Vocês falaram o seguinte: foi discutido estado de sítio e estado de defesa. Sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro citou isso como algumas das medidas que ele cogitou, ok? Eu quero saber o seguinte, se Lula não fosse empossado e as medidas que Bolsonaro disse que estava cogitando fossem implantadas para que isso acontecesse, o que ocorreria com a liberdade de expressão no Brasil? É essa a pergunta. O Brasil ia subir nos índices de liberdade de expressão? O Brasil ia subir nos índices de liberdade de expressão ou ia cair, Paulo? Ia melhorar ou ia piorar? Em relação ao que a gente tem hoje? Não, mas muito. Ia melhorar demais. Mas muito. Eu vou dizer pra vocês, é só vocês lerem a Constituição. Primeiro, no estado de defesa, não há nenhuma restrição à liberdade de expressão ou liberdade de imprensa. Se vocês lerem a Constituição, porque o problema é que para fazer uma pergunta dessa tem que ler a Constituição. Não há nenhuma restrição à liberdade de expressão ou liberdade de imprensa dentro do estado de defesa. Dentro do estado de sítio, há restrição à liberdade de imprensa, vedada qualquer restrição à manifestação política. Ou seja, o Brasil hoje, e por isso que eu achei a sua pergunta interessante, Diogo, e realmente você tem prática comigo, porque a gente passou muito tempo tendo embate no ar e eu tenho saudade desse tempo, o Brasil hoje vive um cenário de restrição à liberdade de expressão pior do que se nós estivéssemos vivendo em estado de sítio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o Alexandre de Moraes já sitiou o Brasil. Ele fez muito além. Os poderes que o Alexandre de Moraes tem hoje no Brasil são superiores a qualquer estado de sítio. E é por isso que a sua pergunta eu achei oportuna. Estado de sítio, para deixar claro, segundo a Constituição, pode restringir direito de ir e vir, sigilo de correspondência e comunicações, pode abrir o seu e-mail e a sua carta aqui na porta da sua casa. Reunião pública, pode falar, não pode mais reunir 5 pessoas na esquina de um bar, senão a reunião pública vai preso. E, em alguns casos, liberdade de expressão e imprensa. Então, eu acho que pioraria bastante. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além,
Torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo é do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.